Eu, nessa hora, estava na janela do quarto da minha avó, pelo lado de fora, vendo aquilo tudo. Ela gritava: "Sai em nome de Jesus!" E de nada adiantava. Minha mãe ria cada vez mais, dizendo: Olá, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de O Exorcismo de Minha Mãe. Olá, meu nome é Manuela, e o fato que irei contar agora aconteceu em São José dos Campos no ano de 1993, sendo que eu tinha 12 anos naquela época. Porém, me lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Minha família sempre foi muito católica e sabemos que o mal existe. Entretanto, nunca iríamos imaginar que um dia poderíamos nos deparar com ele, frente a frente, e de forma tão intensa. Minha avó morava em uma casa e nos fundos do mesmo terreno, um tio meu havia construído um sobrado para ele e a sua família morarem. Na rua da casa da minha avó tinha um centro espírita e a proprietária dele era conhecida na rua por sempre fazer festas com muita comida e doces nos dias de determinados santos. Eu sempre ia nessas festas, porém morria de pavor dessa mulher, porque as crianças maiores sempre diziam que na casa dela haviam demônios e espíritos do mal. Falavam que eles ficavam à espreita, nos vigiando, se preparando para nos atacar, e por isso as crianças da rua morriam de medo. Existia também, na mesma rua, uma grande amiga da minha avó, a que todos chamavam de vovozinha, pois ela era a avó de 3 meninas que moravam com ela, pois elas tinham perdido a mãe bem cedo. Por causa disso, as meninas foram criadas pela avó e todos a amavam. Ela era espírita, porém kardecista, e sempre estava de roupas brancas. Ela tinha um sexto sentido muito apurado, devido à sua mediunidade. Nessa época, ela estava dando aulas para uma vizinha que se chamava Marilúcia. Tudo começou quando uma outra vizinha, que morava de frente à casa da minha avó, pediu para minha tia, a que morava nos fundos do terreno, guardar uns armários de cozinha em um quarto vazio que existia na casa, alegando que a filha dela se casaria em breve e não tinha onde guardar os móveis até o casamento. Minha tia aceitou sem problemas e, como é de costume, devido à sua curiosidade, ela abriu as portas dos armários para ver como eles eram por dentro e tudo mais. Desde o dia em que estes armários chegaram à casa da minha tia, a vida de sua família nunca mais foi a mesma. Minha tia e suas filhas, que na época eram bebês, passaram a ficar sempre doentes. E o meu tio não tinha mais ânimo para nada. Era o tempo todo no médico, ora com a minha tia, ora com a filha mais nova, ora com a outra filha, e assim se seguiu a vida. Minha mãe, que embora não morasse ali, mas estava sempre visitando o meu tio e a minha avó, também mudou muito, e eu percebia claramente a sua transformação. Ela passou a beber cachaça pura, coisa que jamais havia feito na vida. Nem cerveja ela bebia antes. E ainda por cima, eu e meu irmão, que na época tinha apenas 7 anos, tínhamos que ir até o bar comprar a bebida para ela. Ela sempre bebia dessas pingas bem baratinhas. Quando não tinha pinga, minha mãe bebia até álcool puro, desses de fazer limpeza. Era muito difícil para nós vermos nossa mãe bêbada pela casa. E o meu pai, que sempre foi muito cético, como todos nós, jamais poderia imaginar o porquê disso tudo.
Minha mãe estava muito mudada. Fazia comidas estranhas que ela não tinha o costume de fazer. Passava dias sem tomar banho. Até que um dia eu a questionei sobre a bebida e perguntei o porquê dela estar bebendo, sendo que antes ela não bebia. Ela então simplesmente mandou que eu calasse a boca e não me metesse na sua vida. Aquilo me magoou muito e desse dia em diante eu decidi que não iria mais comprar bebida alguma para ela. Meu pai sempre chegava em casa do trabalho por volta das 18 horas. E um dia estava próximo do horário em que ele chegaria. E minha mãe veio pedir para o meu irmão ou eu ir buscar a bebida para ela. Eu me recusei e convenci meu irmão mais novo a não ir também. Nesse momento, ela virou bicho e veio para cima da gente com uma cinta pesada e grossa para nos bater. Bem nessa hora, o meu pai chegou e tirou essa cinta da mão dela. E ela começou a jogar copos de vidro por todos os lados e também atirava facas e tudo mais que ela via pela frente. Então o meu pai colocou o corpo dele diante do meu irmão e de mim para nos proteger, e um caco de vidro de um dos copos jogados cortou profundamente o seu braço. Mais tarde, ele precisou até levar pontos no ferimento. Imediatamente após esse ataque, a minha mãe desmaiou. Nós a colocamos na cama e ela ficou lá até o dia seguinte, quando acordou dizendo que não se lembrava de nada. Nesse ponto, nós já achávamos que ela estava enlouquecendo. Certo dia, a vovozinha, aquela amiga da minha avó, que eu citei antes, procurou a nossa família e disse que algo de muito ruim estava para acontecer com a gente e que se nós não tomássemos a atitude certa, na hora certa, poderia acontecer até morte na nossa família. Depois de uma semana que ela disse isso, um fato estranho aconteceu mesmo. Minha mãe acordou estranha como sempre e fez um arroz com abóbora usando uns temperos diferentes, uma comida esquisita que eu nunca havia comido. Eu não comi no almoço e na hora do jantar ela veio me dizer que era para eu comer tudinho aquilo que ela havia colocado no meu prato. Eu teimei e disse que não comeria. Nessa hora, o meu pai já estava em casa. Então ela começou a rir alto, rir muito e gritar com uma voz muito rouca e grave. Eu, inocente, comecei a rir também, achando que ela estava brincando ou coisa parecida. Até que eu percebi que aquilo não era brincadeira. Eu me assustei muito, porque ela começou a gritar, dizendo que queria o arroz branquinho dela, e também ficava perguntando onde estava o seu coelhinho, e coisas estranhas assim. A gente nem tinha bicho nenhum de estimação em casa. Eu só sei que, no desespero, meu pai a colocou no carro e fomos todos para a casa da minha avó. Minha mãe dormiu durante o trajeto, e chegando lá, o meu pai a pegou no colo e a acomodou numa cama extra que havia na casa. De repente, ela acordou e começou a se debater, como se estivesse possuída mesmo. Ela gritava muito alto e dizia que ia acabar com todos nós. Foi nesse momento que a minha avó me tirou do local e me mandou para a casa dos fundos, o sobrado que era do meu tio. Nisso, duas vizinhas que ajudavam a cuidar do centro espírita que havia na rua apareceram e tentaram ajudar, segurando as pernas e os braços de minha mãe, até que ela se acalmasse. Foi quando uma vizinha, a tal da Marilúcia, aquela que estava estudando com a vovozinha sobre as doutrinas espirituais, chegou e tentou tirar o espírito do corpo da minha mãe. Eu, nessa hora, estava na janela do quarto da minha avó, pelo lado de fora, vendo aquilo tudo. Ela gritava: "Sai em nome de Jesus!" E de nada adiantava.
minha mãe ria cada vez mais, dizendo que o coelhinho dela estava lá e que só faltava buscar o arroz branquinho que ela havia feito. Ou seja, ela não falava coisa com coisa. Exatamente quando a situação estava ficando mais feia, repentinamente a vovozinha entrou no quarto. Ela apareceu do nada e a primeira coisa que ela fez foi falar para as duas mulheres que tinham ido ajudar largarem os pés e as mãos da minha mãe e se retirarem dali, porque não precisava mais da ajuda delas. Elas então saíram e a minha mãe, ao olhar para a vovozinha, desmaiou. Todos que estavam lá foram embora e ficaram somente as pessoas da nossa família. Então, ela nos explicou o que havia acontecido. Ela disse que naquele armário que deixaram no quarto na casa do meu tio, haviam espíritos malignos que se soltaram pela casa quando o armário foi aberto, afetando as pessoas mais sensíveis, que eram a minha tia e as suas filhas, com as doenças que elas tiveram, e a minha mãe, com a possessão. E que, na verdade, o alvo de tudo aquilo era o meu tio. Disse que aquilo havia sido feito por vingança, por pessoas que já haviam discutido com ele anteriormente, e que, como ele tinha um espírito forte, essas entidades tinham se apossado das pessoas mais vulneráveis que frequentavam a casa. Disse também que no sobrado do meu tio havia mais 4 entidades em cima da família dele e que elas estavam ali para destruir tudo e causar até a morte. Porém, a vovozinha disse que ela sozinha não conseguiria acabar com eles, já que, além de serem muitos, ela estava velha e por isso precisava de mais alguém que tivesse o mesmo conceito que ela tinha na doutrina do Espiritismo. Foi quando meu pai lembrou que trabalhava com ele um amigo que tinha um centro espírita do mesmo tipo que o da vovozinha. No outro dia, à noite, ele apareceu lá, com mais amigos do mesmo centro, e eles se juntaram a fim de acabar com toda aquela coisa do mal que ali estava. Começaram pela casa dos fundos, espantando as entidades para a casa da frente, e assim continuaram, até que finalmente mandaram todas elas para o lugar de onde vieram. Enquanto estávamos todos na casa da frente, para que eles limpassem a casa dos fundos, a minha mãe caiu de novo e começou a se contorcer e a gritar feito louca. Uma das médiuns que estava lá acompanhou minha mãe o tempo todo, a ajudando no que era preciso. Foi quando tínhamos que ir para a casa de trás, para eles purificarem a casa da frente, que eu vi algo que eu jamais esqueci em toda a minha vida. Eles estavam em 4 médiuns, e a médium que estava cuidando da minha mãe foi junto para os fundos com a gente para nos proteger, sendo que quando estávamos entrando na casa, eu vi claramente alguma coisa chutar o pé dela e virá-lo com muita violência. Na hora, eu imaginei que ela tivesse quebrado o tornozelo. Ela, mesmo caída no chão, gritou e disse: "Saia e nos deixe em paz, aqui não é o seu lugar." Subitamente, ela se levantou e andou como se nada tivesse afetado seu pé. Eu me recordo que, mesmo sendo pequena, eu fiquei espantada e perguntei a ela diversas vezes se o seu pé não doía. Ela disse para eu não ficar impressionada com aquilo e que também para eu não ficar pensando no que eu havia visto. Aqueles trabalhos atravessaram a noite, mas finalmente conseguiram purificar toda a casa, retirando de lá tudo de maligno que havia no local. Depois dessa sessão, minha mãe teve que frequentar um centro espírita por 3 meses para se purificar por completo. Até hoje nos lembramos assustados daqueles acontecimentos. Minha mãe diz que não se lembra de praticamente nada do que aconteceu naquele ano,
nem do nosso aniversário, nem de nada, pois o ocorrido começou no início do ano e só foi resolvido já perto do Natal. Deixo aqui a minha história para alertar a todos de que o mal existe sim, e temos que nos apegar cada dia mais ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele sempre nos livre de toda a maldade humana.